Senhor Jesus, eu quero te bendizer, te louvar na vida da pastora Lúcia. Santo Deus, obrigada, Deus, por ela se dispor a trazer essa palavra tão rica para nós, que ela possa ser um instrumento de bênção, Senhor, tudo que ela fizer, tudo que ela falar. Obrigada, Senhor Jesus, que os nossos corações sejam terras férteis, terras na qual a semente da tua palavra cairá e frutificará para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus, a sua família, guarda aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida para ela administrar, que o Espírito Santo de Deus capacite, Senhor, de tal forma para que ela possa passar tudo aquilo que o Senhor já trabalhou no seu coração. Obrigado por esse momento da tua palavra em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo 139. Quando Deus começa a falar com o pregador, ele fala com toda a igreja, né, ao mesmo tempo. E esse último louvor aqui que o Tato louvou é exatamente aquilo que o Senhor mandou falar para a igreja nessa noite, né? Que hoje é uma noite de agradecimento ao Senhor, como a pastora Samira já havia falado, que nós devemos celebrar as pequenas coisas. E o Senhor hoje, a gente não vai celebrar Ele como pequenas coisas, mas como grande coisa que Ele é. Amém? E o Salmo 139 diz assim, eu gostaria que todos acompanhassem a leitura, amém? Davi diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite no meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste do mundo, e porque me fizeste do mundo especial porque de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os
ímpios, ó Deus. Afastassem de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? O Senhor me fez refletir sobre esse salmo nessa semana, quando nesse salmo a gente vê a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Esses três atributos, não que Deus só tenha esses três, mas esses três atributos do Senhor, eles são muito, muito importantes para que nós entendamos quem é Deus e o poder que existe nele, né? E nessa semana eu pude me pegar refletindo sobre isso quando o Davi esteve internado pela segunda vez, pela primeira, segunda vez. Aí eu falei, Senhor, o porquê, né? E aí a gente não entende muitas vezes os acontecimentos nas nossas vidas como humanos. Aí eu fui ler a palavra nesses dias e toda vez que eu abri a palavra vinha esse salmo. Eu falei, Senhor, então acho que é ele que o Senhor quer que eu diga. Quando a gente fala da onisciência de Deus, nós temos que entender que Deus é aquele que tudo sabe. Ele sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Não só nos nossos procedimentos, como Ele sabe também os nossos próprios pensamentos. Então, o meu pensamento a respeito de uma situação é totalmente diferente do da Samira, do da Berga, né? A gente pode estar vendo uma situação, mas o pensamento de cada um é muito diferente sobre aquela situação. E Deus conhece o meu, o seu, o de cada um de nós, de cada um que habita na face da terra, porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e Ele é Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. E a onipresença dele é quando diz que Ele está em toda parte e ao mesmo tempo. Aí a gente pensa assim, nossa, mas como é que Deus pode ser, né? Um Deus que Ele está ouvindo minha oração, está ouvindo a oração do Tato e está ao mesmo tempo na África ouvindo a oração daqueles irmãos. E é uma coisa que no início eu falava assim, meu Deus, acho que Deus deve ter um tempinho para cada pessoa, né? Individual. Eu achava que era tipo um juiz. Você vai para uma audiência, o juiz está ali, ele vai ouvir caso a caso, na sua hora marcada. Depois, quando eu entendi esses três atributos de Deus, é que eu pude entender que Ele é o mesmo Deus de perto e o mesmo Deus de longe. Porque a gente tem um louvor que fala, és Deus de perto e não de longe, né? Mas Ele é o Deus de longe também. Eu digo que Ele é o Deus de perto só para mim, mas e os que estão longe? Ele também é um Deus de longe, que a própria palavra dele diz, eu sou um Deus de perto e também de longe, né? E então, pensando nesse Deus e nos atributos de Deus, é que Ele me fez refletir sobre isso essa semana. E a onipotência de Deus é aquele cujo poder não tem limite. Então a gente sabe que Deus sabe todas as coisas e sonda o profundo do nosso coração. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e Ele pode todas as coisas. São três coisas que o Senhor tem e que muitas vezes nós temos alguns atributos de Deus, mas esses três são únicos e exclusivos de Deus. Amém? Só para a gente entender quem é esse Deus que nós vamos falar hoje. Ele é aquele Deus todo-poderoso e detém a autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Amém? Com isso, tudo que o inimigo quer é te ver fracassado, é te ver derrotado. Ele pensa assim, eles vão crer nesse Deus que tem esses três atributos, que pode, que sabe e está, eu vou confundir a cabeça deles. Então o inimigo quer nos confundir realmente, quando a gente não entende quem é Deus.
e a profundidade do poder dele. Aí eu digo assim, eu creio no Deus que tudo vê, que tudo sabe, principalmente ao meu respeito. Quando a gente começa a pensar assim, eu sei que Deus tudo vê, tudo sabe, muitas vezes a gente imagina, ele sabe do outro. É bom que ele saiba mesmo que aquele outro ali me afronta, que aquele outro ali eu não vou muito com a cara dele. Mas e eu? Ele também sabe a meu respeito, não é? E aí, eita, e agora? O que eu olhei aqui? Continua primeiro. Tá, isso é bom. Deixa eu abrir. Abri. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Amém? Obrigada, Ana. Eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas, de todas as situações. Em cada situação que eu me encontro e que você se encontra, você tem que ter a certeza de que Ele está, e Ele está sabendo de tudo que você tem passado. Sei que Deus está cuidando do seu povo, principalmente do seu povo. Eu sei que Ele está cuidando e nos cercando, como disse esse louvor agora. Ele cerca, ele cuida de nós, Ele põe a sua mão sobre nós, Ele põe a sua mão sobre cada situação que nós nos encontramos. E aí você olha para Ele e fala assim, Senhor, eu tenho um plano para a minha vida, eu tenho situações que eu não consigo resolver. Pense nessa noite, na noite de hoje, nesses atributos do Senhor, e diga a Ele, Senhor, os meus medos são esses, Senhor, minhas questões são essas, Senhor, meus planos para o ano que vem são esses, Senhor, eu tenho sim vivido uma vida de mentira, Senhor, eu tenho vivido uma vida de falso crente, eu tenho vivido uma vida de pouca fé. Chegue diante do Senhor nessa noite e diga tudo isso a Ele. Quais são as coisas erradas que você tem cometido? Quais são as coisas que você tem deixado de fazer? Porque muitas vezes nós não pecamos só pelo que fazemos, mas a nossa omissão também, com nossa omissão também nós pecamos, né? Então, se Deus tocou no seu coração de você fazer algo por alguém, faça. Se Deus tocou no seu coração de você deixe de fazer tal coisa, porque aquilo não está agradando ao Senhor, deixe de fazer. Amém? Então coloque todos esses seus medos diante do Senhor nessa noite. Porque só Ele sabe, só Ele pode, só Ele tudo vê. E só Ele pode entrar com a sua mão poderosa. Aí você pode perguntar, mas se Deus sabe de todas as coisas, se Deus tudo vê, se Ele está em todo lugar, todo tempo, para que eu vou falar para Ele das minhas dúvidas? Ele já conhece, né? Eu vou falar para Ele dos meus problemas, Ele já sabe o que eu estou passando, Ele está vendo, né, no dia a dia o que eu tenho passado, eu não preciso. Mas Ele mesmo na sua palavra diz, você pode abrir em Jeremias 33, 2 e 3, que a gente vai ver o que é que o Senhor diz ali. Ele mesmo diz com a sua palavra, Jeremias 33, 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Amém? Esse é o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Ele mesmo diz, clame a mim. Aí depois a gente vai ver também em Isaías, que ele diz, né, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Aí ele diz o quê? Que o povo que se chama pelo nome dele, que somos nós, se humilhar e orar, ele dos céus ouvirá e perdoará nossos pecados e sarará a nossa terra, não é assim que diz? No domingo, quando o Jorge falou aqui do Davi, que ele deu testemunho,
Eu nem sabia que ele ia falar que eu tinha me jogado no banheiro. Mas foi justamente a hora que eu entrei e eu escutei o Davi chorando. Eu falei, Senhor, só o Senhor pode. Aí eu entrei no banheiro, joguei minhas coisas no chão e ali foi o momento que eu olhei para Deus e vi esse Deus aqui, ó, que cuida, esse Deus que zela, esse Deus que tem amor. E aí eu falei, só o Senhor pode todas as coisas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe o que ele tem que passar e só o Senhor vai livrar ele. E ali não foi pela minha oração, mas eu creio que naquela hora o Senhor ouviu minha oração e cuidou primeiro de mim, para depois cuidar da vida, porque meu coração estava em pedaços. Eu confesso que eu me ajoelhei porque eu falei, não, de mim agora só o Senhor. Falei, Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo vê. E ali eu me prostrei e falei, Deus, o Senhor entra ali nesse quarto agora e cuida dele, direciona a mão dos médicos, dos enfermeiros. E eu sei que naquele momento Deus estava presente, e Deus cuidou do Davi. E para a honra e glória do Senhor, ele já está em casa, foi testemunhado já, né? E sem sequela nenhuma, em nome de Jesus, graças a Deus. Os atributos de Deus, a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência, não foram só naqueles tempos do passado. E aí vem de novo o louvor. Ele é e Ele está. O Senhor é e Ele está conosco. Nunca duvide no seu coração de que Deus está conosco. Muito embora a situação que você esteja vivendo seja aquela situação de maior desespero, eu acho que é exatamente nesse maior desespero nosso que nos leva à linha limite. Tipo assim, você está andando aqui é o abismo e ali está o buraco. É nessa hora que você está se vendo no abismo que o Senhor coloca a mão dele e fala, venha, agora eu te seguro. E eu pude sentir isso nesses dias. A poderosa mão do Senhor sobre nossas vidas. Nós devemos crer que o Espírito Santo Consolador do Senhor está em nosso meio. Porque Ele prometeu, né, que o Senhor Jesus iria, mas Ele deixaria o Espírito Consolador conosco. No versículo 17, se vocês voltarem lá no Salmo 139, 17, diz assim: como são preciosas para mim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Nesse verso diz que ele tem. Eu queria que um irmão dissesse aqui, cada um de vocês, quando você lê isso, o que você entende que tem aqui do Senhor? Como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus sobre a sua vida, Deus. Quando você lê esse versículo, o que você imagina que Deus tem? Os pensamentos dele sobre você. Como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Samira, você tem um exemplo para dar? Os pensamentos de paz, quando a gente está muito agitado, como ele traz pensamentos de paz. De paz. Amém. Está muito agitado, ele vem e fala: calma. Você, Lili, o que você acha que o Senhor te promete quando Ele diz aqui? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Salvação. Amém. Quando Ele diz isso aqui, irmãos, Ele diz que Ele tem sustento. Esse sustento tanto é espiritual como financeiro. Ele tem perdão. Ele tem salvação. Ele tem cura. Ele tem a paz. Ele tem várias outras coisas que nós nem imaginamos. Tão grandes são os pensamentos do Senhor para nós. O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, ele diz assim: as coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Então, quando a gente vê uma situação aqui no Salmos e vê também o que Paulo escreveu, a gente realmente não tem noção de quanta coisa o Senhor tem preparado para nós. Quanta coisa. E pensando nessas promessas do Senhor, eu vi no versículo 24, se vocês olharem lá, ele diz assim, o salmista diz assim: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse caminho que eu vejo aqui, irmãos, é a nossa vida no dia a dia. A nossa vida é um caminho. E se nós trilharmos pelo lado do caminho ruim, nós sabemos qual é o final, né? E se a gente pedir para o Senhor todas as manhãs: Senhor, sonda-me e vê se há alguma coisa em mim que te desagrada, me faz andar pelo caminho certo, Senhor. Eu creio que esse versículo aqui é um versículo que nós, não como religiosidade, nem como pegar uma reza, mas toda manhã nós deveríamos olhar e falar: Senhor, sonda-me, vê se há alguma coisa em mim que te desagrada e me faz andar pelo caminho reto. Me faz andar, Senhor, pelo caminho reto. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, só para a gente entender quem é esse Deus que a gente vê aqui em Davi falando, e aí a gente vê em João falando também. O Evangelho de João, capítulo 2. João 2. Não, 1,35. 1,35. Quando Jesus separa os discípulos, né? No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Aí a gente vai vendo mais para frente que eles começaram a questionar Jesus. Aí Natanael foi e perguntou, mas aí ele, aqui no 43 já diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando entrou, Filipe disse-lhe: siga-me. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Esse Jesus é o mesmo Deus que vê, antes mesmo que o outro veja, e eles duvidaram que em Nazaré existisse alguma coisa boa, né? E quando a gente começa a ler esse evangelho, a gente percebe que lá ele, nascido em Belém, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele viveu em Nazaré, e de lá eles achavam que Jesus, de Nazaré não tinha nada de bom, que Jesus, eles duvidavam de Jesus. E aí Jesus teve que mostrar que ele era o Messias, que o próprio Moisés havia escrito, e que não tinha outro lá quando os profetas escreveram. Eles falavam do próprio Jesus, e mesmo assim eles negaram o Senhor. Então nós temos que entender, irmãos, que o Senhor, independente de você crer, independente de você aceitá-lo, Ele cuida de você. Ele cuida.
porque o Senhor tem promessa de vida para cada um na face da terra. Mas Ele quer que você declare com a sua própria boca que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da minha vida. Amém? E que nós não sejamos um Natanael da vida, de acreditar que Deus é só aquele Deus que restitui em dobro, em triplo as bênçãos que a gente pede. Não. O Senhor muitas vezes nos deixa sem alguns sonhos, porque o necessário para nós vivermos Ele dá, e dá abundantemente. Sonhos, como a própria Samira falou no início aqui, tem pessoas, eu vi essa semana aqui, a gente assistiu um filme, né? Eu não lembro o título, e eram dois pastores, um da igreja próspera, que todo mundo só tinha os carrões, e um outro que era uma igreja pequenininha do pai dele, que morreu e não tinha quem tocasse a igreja, porque ele estava preso, esse filho. E a igreja acabou fechando e o outro crescendo lá com várias igrejas. Aí quando ele saiu da cadeia, ele foi tomar posse da igreja e falou: não, agora nós vamos continuar com a palavra, porque nós temos um povo para alcançar. E esse outro pastor da igreja próspera queria comprar a igreja dele pequena para abrir mais uma. Ele falou: não vou vender. Ele falou assim: mas coloque seu preço, eu compro. Ele falou assim: eu não vendo, Deus. Eu não vendo, Deus. Aqui nós temos que ganhar almas. Então que a gente tenha essa convicção de que o Deus que você crê é um Deus que muitas vezes pode até nos deixar aos nossos olhos sem aquele sonho realizado. Mas tenha certeza que Ele está cuidando de você a cada momento, a cada dia, a cada manhã. E Ele não vai deixar nada te faltar. Tudo aquilo que até hoje Ele ainda não deu é porque nós não precisamos. Nós não precisamos. O que nós precisamos, sim, é da salvação. É de saber que Ele é Deus, que numa situação de adversidade Ele vai estar presente, de saber que a paz vai estar no seu lar, de saber que o seu pão de cada dia não irá faltar, que seus compromissos serão honrados. Isso sim. Mas aquele Deus que você espera que seja aquele Deus que você vê por aí, fuja desses. A palavra do Senhor diz, né, que nos últimos tempos haveriam os falsos profetas. Então nós temos que saber muito bem que o nosso Deus é esse Deus zeloso, é esse Deus amoroso, é esse Deus que nos guarda, que nos cerca, na frente, do lado e por trás. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele Deus que quando Ele vê uma mãe, um esposo, ou qualquer um dele, orando e dependendo totalmente dele, Ele entra com provisão, seja ela qual for. Amém? É isso que o Senhor tem para a igreja no dia de hoje. Amém, irmãos? E nós possamos crer nesse Deus maravilhoso, esse Deus que mesmo que você desça ao mais profundo do abismo, lá Ele vai estar. Amém? Ouve a verdade do Senhor, né? Ela nos constrange. Pensar que o Senhor nos cerca por trás, por diante, tem cuidado das nossas vidas, amém? Nós sabemos disso. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Mas o Senhor nos trouxe para lembrar, amém? E falando nisso, a gente ontem terminou um estudo sobre Natal, Papai Noel, e a gente percebeu isso, né? Como os falsos ensinamentos, as coisas deste mundo querem vir para nos enganar. E a gente não sabe, e a gente acaba se perdendo em meio a tudo isso e esquece do Senhor, que é tão bom, que tudo pode, tudo espera. Sabe assim, a gente falou, Papai Noel conhece todas as coisas, né? Ele conhece o coração das crianças, ele quer roubar essa onisciência do Senhor. Ele está em todos os lugares para entregar o presente numa noite só. Então é uma presença. Todos esses atributos são roubados do Senhor, né? E a gente viu exatamente isso ontem. E precisamos saber, quando nós falamos outras, nós sabemos quem Ele é. A gente não se deixa enganar por essas coisas. Amém?
Senhor é bom demais. Irmãos, sábado, irmãs, né? Irmãs. Sábado. Irmãos tragam as irmãs. 4 horas nós temos o culto das mulheres. Vai ser bênção. A gente vai precisar estar, Sandra. Quem vai precisar chegar antes, como vai ser? Sabe? Então, os que vão chegar antes estão no grupo. São os convocados do grupo que existe. Mas quem puder chegar um pouco antes, sabe por quê? Nós teremos pessoas de fora para recepcionar. Independente que você não esteja escalado, qualquer coisa do gênero, chega um pouco antes para ajudar na organização. Quiser chegar 8 horas da manhã. Quiser chegar às 8 horas da manhã, vai ter completagem, vai ter evangelismo na rua. Mas quem puder chegar pelo menos umas 15 para as 4, 3h30, nos ajuda muito na organização, na recepção também. Vamos orar, né? Temos motivos de sobra de gratidão, temos que saber quem Deus é. Vamos sair daqui fartos do Senhor. Tem mais algum recado? Não. No dia 30 não tem culto. Na quarta-feira, dia 30, a gente já está avisando, né? Não. A gente vai avisar, né? Não haverá culto. A gente decidiu, porque é uma quarta-feira, um pouco antes do ano novo, então a gente achou melhor não ter o culto, porque a maioria está viajando, outros estão em casa de parentes, enfim, e a gente achou melhor nessa quarta, dia 30, só no dia 30, irmãos, dia 27, todos os outros dias tem culto, né? Vai ter culto dia 3 de 6, 1, 2, 3, né? 3 e 6. Dia 3 é ceia, vai ter normal, tem? Alguém tem algum pedido de oração? A Cida pediu no grupo, né, para orar para o rapaz, o Antônio, ele é familiar do Kleber, ele estava no UTI, não estava muito bem. E esse é o que eu lembro, esse é o pedido de oração que eu lembro que fizeram. E alguém tem mais algum pedido específico? Pela vida do Anderson, pela Luciana, quem mais? Alguém tem mais algum pedido de oração específico? Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, a vida do Antônio, da Luciana, do Anderson. Senhor, hoje nós ouvimos que tudo Tu podes e que o Senhor tem pensamentos de paz, de salvação, de sustento, de perdão, de graça, e que esses pensamentos, Deus, que são tão maravilhosos, tão preciosos, como diz o salmista, Senhor, possa vir sobre eles também, serem alcançados pelos Teus pensamentos de paz, pensamentos de cura. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem prazer em cuidar, em abençoar, em sustentar. E ouvimos também nesse salmo que a gente pode colocar a nossa cama no mais profundo abismo. Até ali o Senhor está. Aleluia. Que o Senhor possa de encontro ao coração de cada um deles e vir de encontro às necessidades, Senhor. Alguns necessitam de salvação, outros necessitam de libertação, outros necessitam de uma cura. Mas, Senhor, que Tu possas vir de encontro a essas vidas. Em nome de Jesus, ouvimos de tão grandes coisas que o Senhor é. Por isso eu peço que o Senhor se revele a cada um deles, a sua maneira, e o Senhor suprirá a seu contento todas as coisas. Te agradecemos por esse culto tão precioso que o Senhor preparou para nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui, louvar o Teu nome, agradecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado majestoso sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Quem der na frente? Pastor Jorge? Não, para trás. Olhou? Ok, Paz, igreja. Eu gosto muito de terminar o culto com a bênção sacerdotal, para que a gente tenha paz, para que a gente possa sair daqui em paz e chegar em nosso lar em paz. Amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto. E que o Senhor dê a você e a sua família muita paz, em nome do Senhor Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.